Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje, 48º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja, terceira parte de Os Fiéis, Hierarquia, Leigos e Vida Consagrada. São 4 partes, hoje a terceira. Nós vamos aqui concluir a hierarquia e entrar na parte dos leigos, tá bom? Vamos lá, toma nota. Primeira pergunta de hoje é de número 185 do Compêndio. Quando se exerce a infalibilidade do magistério? Resposta: a infalibilidade se exerce quando o Romano Pontífice, em virtude da sua autoridade de supremo pastor da Igreja, ou o Colégio dos Bispos em comunhão com o Papa, sobretudo reunido num concílio ecumênico, proclamam, com ato definitivo, uma doutrina referente à fé ou à moral. E também quando o Papa e os bispos, em seu magistério ordinário, concordam em propor uma doutrina como definitiva. A esses ensinamentos, todo fiel deve aderir com o obséquio da fé. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que é a tal da infalibilidade papal? O Papa é infalível? Vamos esclarecer algumas coisas. Como ser humano, óbvio que não. Todo ser humano, né, é pecador, é falho, precisa constantemente estar se reconciliando. Agora, o ser humano que foi nomeado bispo de Roma, que por acaso é o sumo pontífice, o Papa, o Concílio Vaticano I definiu como dogma a infalibilidade do Papa quando o mesmo ex-cátedra de sua cátedra proclama, né, uma doutrina, define uma doutrina que seja em prol da salvação do homem e assuntos relacionados à salvação dele, assuntos relacionados à salvação dele, do homem, da fé e da moral, né? Ciro, tá bom, entendi. Aí o Papa é infalível? É sim, né? A igreja vai dizer que ele é assistido por uma graça especial, portanto, não haverá erro ali. Bom, seria assuntos de política, outros tipos de assunto, o Papa é infalível? Olha só, a igreja vai ensinar que é somente em assuntos de fé e moral ex-cátedra, né? Ele pode emitir uma opinião qualquer sobre outro assunto, por mais que seja o Papa, né? As pessoas não são convidadas a aderir porque foi o Papa, porque saiu da boca do Papa. Agora, assuntos relacionados, de novo, à fé e à moral, sim. Agora, olha só, isso acontece toda semana? É toda semana que, ex-cátedra, o Papa proclama, define algo que nós somos convidados, né, a aderir com o obséquio da fé? Não, isso não acontece toda semana. Por exemplo, a última vez que isso aconteceu foi em 1950, quando o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção gloriosa de Nossa Senhora aos céus. Então perceba que é um assunto seríssimo, né? Isso não acontece semanalmente, mensalmente e nem anualmente, né? A última foi há quantos anos atrás? 73 anos atrás, vai fazer em novembro, por ocasião do aniversário da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora, né? E aqui essa resposta vai dizer também, não só que nós precisamos aderir, né, àquilo que é definido pela Igreja por meio do Sumo Pontífice, né, que exerce essa infalibilidade, que também é um dogma anunciado lá no Vaticano I,
mas também fala de todo o colégio apostólico que sempre em comunhão com ele também, sobretudo no concílio ecumênico também é possível acontecer isso. Sempre os bispos em comunhão com o Papa, tá bom? Legal. Espero ter esclarecido bem esse assunto. Próxima pergunta de número 186 do compêndio. Como os bispos exercem o ministério de santificar? Resposta. Os bispos santificam a igreja dispensando a graça de Cristo com o ministério da palavra e dos sacramentos, em particular da Eucaristia, e também com a sua oração, o seu exemplo e o seu trabalho. Essa resposta, né, como eles exercem o ministério de santificar, o de reger, que é a próxima pergunta, tem tudo a ver com a vocação deles e com o chamado de apóstolos, né, sucessores dos apóstolos, né? Então o bispo é o responsável por sua igreja particular, né? Ele é convidado, ou melhor, é função dele, não só governar a igreja, mas além do governo, ensinar, cuidar, apacentar as ovelhas, né? Ele é o representante, né, da igreja na nossa comunidade eclesial, na igreja particular, na diocese, na arquidiocese, né? Sendo o bispo, por exemplo, de Roma, o Santo Padre. Enfim, é dever destes homens, né, cuidar, apacentar o rebanho do Senhor. E a próxima pergunta, muito nessa direção, a de número 187, olha só. Como os bispos exercem a função de reger? Resposta. Cada bispo, como membro do colégio episcopal, tem colegialmente a solicitude por todas as igrejas particulares e por toda a igreja junto com os outros bispos unidos ao Papa. O bispo a quem é confiado uma igreja particular governa com a autoridade do sagrado poder próprio, ordinário e imediato, exercida em nome de Cristo, bom pastor, em comunhão com toda a igreja e sob a guia do sucessor de Pedro. Então, é basicamente a mesma ideia da pergunta anterior, né? O dever do bispo, como que ele exerce o ministério de santificar, administrando a palavra, os sacramentos da igreja, que são meios de salvação. A mesma coisa para o reger a igreja, sempre em comunhão com os bispos, com o sumo pontífice, né? Orientando a todo o povo de Deus, a eles confiados, tá? Então essas três perguntas, no que diz respeito a essa hierarquia da igreja. E uma próxima pergunta aqui, já falando dos fiéis leigos, olha só, 188. Vocação, qual é a vocação dos fiéis leigos? Resposta. Os fiéis leigos têm como vocação própria procurar o reino de Deus, iluminando e ordenando as realidades temporais segundo Deus. Realizam assim o chamado à santidade ao apostolado, dirigido a todos os batizados. Então, olha só, a vocação de todos os fiéis é procurar o reino de Deus. Você se recorda dos mistérios luminosos do terço? No terceiro mistério nós proclamamos Jesus anunciando o reino de Deus, convidando a conversão. Então, nós temos como vocação procurar este reino anunciado por nosso Senhor, né? Ele que nos convidou, né? A conversão, a santificação, é a vocação de todo ser humano, a santidade de vida, que é basicamente uma luta constante para fazer, né, a vontade de Deus nessa vida. E diga-se de passagem, a vontade de Deus, que é a felicidade do homem, não é a infelicidade. A proposta de Deus não é a infelicidade de ninguém, é a felicidade. Sendo Deus, ele sabe que por meio das trilhas da santidade é que o ser humano vai ser capaz de ser feliz, né? Pelas vias do amor a Deus e do amor ao próximo, tá bom? Então, 4 perguntas, né? As 3 relacionadas à hierarquia e essa última relacionada à vocação dos leigos, né? Ciro, tira uma dúvida minha, mas tem leigo, né? Que grandes pregadores de multidões, quem sou eu? Eu apenas vou na missa no final de semana, olha só. Não entra nessa não. Todos os fiéis leigos batizados têm a vocação de procurar o reino de Deus, né? Cada um de uma maneira, cada um no seu estado de vida, né? Eu no meu estado, você no seu estado, né? Aqueles leigos, né, que nós vemos aí, grandes pregadores no estado deles, mas o fato é que o chamado é para todos nós, e todos nós temos que assumir o nosso papel, né? Na constância de Cristo, na graça de Deus, né, e da sua igreja, ok?
Então tá bom? Vou parar por aqui. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde. Que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Na próxima quinta, encerramento desse tema. E eu espero você então, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.